Fala, meus alunos, tudo bem? Professor Alexandre Simões aqui. Gostaria de fazer hoje um resumo do que aconteceu toda essa semana. A Bovespa, né, o nosso mercado, a economia. Então, rapidamente, vamos lá. Eu pus até alguns tópicos aqui, porque foi tanta coisa que aconteceu essa semana. E também, né, agradecendo aí o contato, o carinho dos alunos, dos clientes, o pessoal mandando algumas questões aí. Então, vamos fazer um rápido resumo do que nós tivemos aí nessa movimentação dessa semana. Inicialmente, a Bovespa terminou a semana com uma queda de aproximadamente 3,4%, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui, a queda de 3,4%. Essa movimentação toda que eu vou explicar, né, mexeu muito e a semana não foi muito positiva para a gente, ok? Bom, primeira das questões, começamos a semana falando aí do vídeo do Moro, né, a saída dele, o vídeo dele, como é que ia ficar isso aí pro Bolsonaro, essa instabilidade da economia acarreta direto um peso nas decisões de investimento, principalmente do pessoal de fora, quanto à situação brasileira, né? Tivemos aqui o nosso dólar, né, numa movimentação hoje que por conta até exatamente da saída do ministro, né, da saúde, logo no momento em que nós tivemos ali a saída dele, a divulgação da saída, o dólar começou uma disparada e terminou o dia, né, na parte aí de 5,86. Lembrando que essa semana o dólar já alcançou um patamar aí de 5,97. Eu ainda brinquei, né, para quem me tem nas redes aí, eu coloquei lá, será que hoje o dólar chegava a R$ 6, mas chegou a 5,97. O Banco Central jogou ali alguns contratos, deu uma melhorada e aí nós tivemos, né, uma acalmada. Porém, é momentânea. Olha tudo que nós tivemos aí nessa semana. A Fitch, que é uma agência que dá pontuações aí aos países, analisa risco Brasil, risco de outros países, né? Qual é o risco do investidor chegar aqui e ter calote? Ela aumentou um pouquinho o nosso risco Brasil. Isso não foi legal, né? Então o que acontece? O dólar mais uma vez favorece a subida e isso passa aí uma situação de uma instabilidade econômica, muito movida também pelas questões políticas que a gente está vivendo, ok? Tivemos também uma situação de o medo da segunda onda do Covid. Os países que já começaram algumas primeiras liberações, né, tiveram ali alguns surtos, né, de que, olha, está acontecendo, será que volta, será que não volta? Então a gente ficou aí um pouco retraído. Então o mundo ainda está meio, né, com cautela dessa segunda onda do Covid. Lembrando que o Brasil nem passou pela primeira onda, né? Estamos aí no alto da curva com, ainda hoje eu puxei alguns dados para a gente aqui, estou gravando hoje, sexta-feira, dia 15, tá? Tivemos aí 14.817 mortos no Brasil até agora. E se a gente olhar num gráfico, esse gráfico ele ainda está em alta, tá, pessoal? Não temos nem um pouquinho ainda da curva baixando. Isso para a economia mexe porque quando que nós teremos essa curva baixando? Quando que nós vamos voltar para a economia? Quando que de fato, né, o governador vai olhar lá e falar, olha, estão liberadas aí as condições para vocês, né, trabalharem. Então ainda é incerto, né? Estamos aí no meio do mês e a curva subindo, a matemática não está batendo para de fato dia 30 a gente ter uma liberação, tá bom? Que mais? Então o medo da segunda onda e a curva de mortes no Brasil subindo, mais uma vez causa essa instabilidade no conceito econômico e a gente fica, né, numa situação pairando ali, nem sobe nem desce, na verdade, né, uma movimentação. Isso aqui são indicadores semanais, tá, pessoal? Indicador semanal da grande queda aqui, dia 23 de março, e depois as movimentações. Então, esse última barra vermelha aqui foi o resultado dessa semana do índice de Bovespa. Não é bom o que a gente está vivendo, tá? Existe alguns, eu particularmente, tá, acredito como economista, que existem alguns movimentos que ainda serão piores. A gente teve divulgação de relatórios, de balanços financeiros de algumas empresas e demonstrou que sim, algumas passaram ilesa, outras com um pouquinho e outras realmente sofreram bastante. Porém, isso é relatório de janeiro, fevereiro e março. E o próximo relatório? Abril, maio e junho, no meio da crise. Como que vai reagir a bolsa, né, no final de junho? Até lá tem chão, vamos ver o que pode acontecer. Tá? Outra coisa dessa semana também, Trump e a China. Que coisa, pelo amor de Deus, Trump, dá um tempinho, né? Deixa a gente sossegar, já basta tudo o que está acontecendo. O Trump ainda tem uma relação com a China com uma certa dificuldade nas relações comerciais. As duas grandes nações brigando reflete para todo mundo, não só para os países latinos, né, com maior peso, principalmente para a gente.
Nem falando de Argentina, que está numa outra situação, Deus me livre, né? Pior ainda, mas estamos aí sofrendo qualquer intervenção que tenha de lá, a gente também acaba sofrendo um pouquinho na nossa situação econômica e bolsa aqui também, tá? Que mais? Sim, a nossa Selic, né? A nossa Selic que está aí a 3% e o Banco Central já colocou, estamos com situação possível numa leitura, né, de identificar mais uma baixa. Poxa vida, mais uma baixa? Sim, é necessário. O dinheiro precisa estar barato para circular. As empresas estão precisando de crédito. Na verdade, as empresas estão precisando abrir e voltar tudo isso. Até lá a gente não vai conseguir movimentação, tá? De volume, de crescimento, de nada. Estamos ainda no meio da situação toda, tá? O que mais que eu separei para vocês? No meio dessa história toda, o Dória lançou que tem um programa pronto de lockdown. Isso não é bom para o mercado. Para o mercado, eu gostaria de dar meu posicionamento como economista aqui. Também tenho filhos, também tenho pessoas na minha família e não gostaria de correr riscos. Mas quando se fala a palavra lockdown para o mercado, a coisa arrefece um pouco. Particularmente, eu acredito que de repente, uns dias de lockdown geral, a gente, né, cai um pouco esse vírus e depois a gente consegue se libertar. Por quê? Um simples conceito, né, do contágio. Se nós liberarmos esse contágio e liberar aos pouquinhos e depois vir essa tal dessa segunda onda, a gente vai ter que se fechar de novo, né? Imagina abrir shopping e depois fechar shopping de novo, abrir comércio, fechar comércio. Então esse entra e sai vai ser pior. De repente um lockdown curto, grosso, rapidinho e a gente já resolve? Não sei. Fica a dica aí para quem os especialistas da área de saúde depois comentam. Vamos lá, petróleo. Petróleo subiu, né? Tivemos um probleminha também de crise do petróleo desde a semana passada, né? E aí os grandes produtores chegaram, graças a Deus, num acordo. Falaram, não, chega, vamos realmente controlar o nosso estoque, controlar a nossa produção, cortar a produção para não dar problema, né? Lembram da história de 1900 e bolinha lá do café, quando o nosso governo precisou queimar o café para literalmente, né, o preço subir e voltarmos a negociar? Calma, ninguém queimou petróleo ainda, porém a estimativa era a mesma, né? A gente precisava diminuir a produção para que a gente pudesse ter um preço mais elevado. Então essa semana o preço do petróleo subiu em média de 20%. Isso é bom, isso é ruim, pelo menos o mercado, a Petrobras e o mercado da linha petrolífera fica um pouquinho mais tranquilo, tá? O que mais que nós temos aqui? A saída, né, do ministro da Saúde para terminar essa sexta-feira absurda. Gente do céu, quanto sobe e desce. A volatilidade do dólar foi absurda. Para quem já fez o meu curso aí de trader, para quem opera aí, muito cuidado, né? A situação realmente está perigosa, mas as movimentações estão muito bruscas, tá? Sobre futuro, é extremamente incerto. Nós, como eu comentei um pouquinho antes aí, essa situação de a gente ter o Dória falando em lockdown, programa, calma, não decretou, tá bom? Ele falou que tem um programa pronto de lockdown. Nós temos uma alta da mortalidade do Covid. E a nossa situação de controle, hospitais lotados, isso aí realmente está dificultando a gente ter uma certeza de uma liberação, de um posicionamento. Então, nos próximos 15 dias, a gente vai ter que identificar se realmente a gente vai ter condições de abrir a economia e voltar à vida, né? E se nos próximos 15 dias não tiver? O que eu gostaria para fechar nesse pensamento? As previsões, tá? As previsões de PIB, já estamos falando aí de quedas de -5, -6, até -7%, alguns já estimam. -6 a -7, eu ainda estou nessa linha do -6, gostaria de acreditar que não chegasse a tudo isso. Porém, Banco Central e todas essas leituras, né, de mercado e envolvimento com o cenário externo, que tem ainda também incertezas, não nos dá uma garantia de que o nosso posicionamento de PIB pode ser melhor do que isso. Então, -6 de PIB para um ano só é muito pesado. Ninguém falou ainda muito de desemprego, ninguém falou ainda muito dos fechamentos e falências que estão acontecendo, né? Alguns dados ainda não estão muito abertos. E isso é uma pena, a gente fica sem parâmetro para passar uma informação mais coerente para vocês. Para quem está na bolsa, quem está me seguindo, meus clientes, grande abraço aí meus clientes da carteira Simões, o que nós vamos fazer? Continuar de olho. Como o movimento caiu muito, aguarde, dinheiro em caixa, prudência, analise, né? Vamos seguir aí as análises e identificar possibilidades futuras, tá? Como ainda estamos num período de dificuldade, pode ser, não estou dando certeza, mas pode ser que infelizmente tenhamos uma nova queda, tá? E dentro dessa nova queda, novas oportunidades surgirão, tá bom? Pessoal,
Até a próxima, obrigado, tomara que vocês tenham gostado e acompanhe aí, sempre que eu puder, vou passar um pouco do resumo da economia para vocês. Até a próxima, valeu!